E o Esporte Campeão, seu canal no YouTube, hoje entrevista de Disseu Aires, atual e recentemente eleito presidente da Federação Alagoana de Ciclismo. Seja bem-vindo, Disseu. Muito obrigado. Obrigado, parabéns pelo trabalho que você já vinha fazendo como vice. Isso. Ou seja, você era vice e foi eleito recentemente. Como foi a eleição? Foi uma eleição tranquila, muito disputada? Foi aclamação? E por que Disseu Aires ser o novo presidente da federação? Então, a eleição foi uma eleição bastante tensa, complicada e tudo, mas conseguimos ter um bom desempenho para a gente. O fato de a gente ter sido vice ajudou bastante na gestão anterior, o trabalho que a gente fez, o nome que a gente conseguiu tatuar aí nas memórias dos atletas e tudo. Então isso aí foi um negócio que diferenciou bastante para a gente, esse trabalho. O porquê da gente continuar na luta? Em consideração aos parceiros, aos amigos, pessoas como você mesmo e tudo, que acreditam no esporte amador, os atletas que depositaram a confiança na gente e tudo. Então que a gente tinha essa obrigação de continuar, até para não deixar cair em mão de pessoas erradas e não conseguir se levantar o nosso processo e deixar o esporte vir caminhando como vem crescendo. Então, a gente, quando assumiu lá na época que eu ainda era vice, o presidente na época era o Jackson e tudo. Gente fina, o cara tranquilo, muito sério. Não, eu aprendi muito com ele, que deixar registrado muito aqui correto, que é isso, correto, ele gosta das coisas bem certinho e tudo. Então, isso aí para mim foi uma escola, aprendi bastante, estou seguindo muitas coisas que eu aprendi com ele. Então, a gente começou com a federação com pouquíssimos atletas federados, em torno de 10 a 15 atletas federados. Só? A gente tinha isso quando a gente pegou. Vou falar disso lá na frente. Então, hoje a gente tem conseguimos fechar 2018 com mais de 150 atletas federados na Confederação Brasileira. Então, são vários atletas que a gente conseguiu federar. Questão das provas, a gente via nas provas que a gente realizava, não só a Federação Mountain Bike, como também as provas de speed e tudo que é conhecido popularmente como prova de estrada. Essas provas tinham em torno de 50 atletas, 40, mountain bike mal aparecia no cenário. Quer dizer que você, Federação de Ciclismo, que era uma das perguntas que eu ia fazer, você tem toda uma complexidade da modalidade bicicleta. Isso, tudo que se fala bicicleta hoje da federação. Isso, está sob a responsabilidade da federação. Regulamentação. Isso, inclusive. E todos cresceram muito? Todos cresceram. Alguns pelo trabalho que a gente conseguiu fazer junto com algumas modalidades. Outros já vinham crescendo devagarzinho, que um dos nossos objetivos também é crescer junto com as outras modalidades. Então, por exemplo, o BMX hoje, que faz parte da nossa... Mas eles eram muito soltos, né? Não sei se porque não tinha um vínculo assim forte e de boa gestão da Federação de Ciclismo, porque na época eu me lembro que a federação era, na época, o Sargento Gilson, que era um cara muito correto e tal também. Mas depois houve uma caída. E as modalidades, downhill, mountain bike, cada um procurou o seu caminho. Hoje estão todas juntas novamente e isso agregou muito também? Então, hoje o que é que a gente conseguiu agregar inicialmente esse período que eu trabalhei como vice-presidente? O Speed, a gente conseguiu alavancar um pouco mais ele, a gente conseguiu sair do que era de um passado pequeno para um passado mais novo, onde, como eu falei, temos 50, 70, 80 atletas participando hoje das provas estaduais. O mountain bike, o mountain bike a gente não tinha um conhecimento a nível nem estadual, muito menos nacional. Então a gente conseguiu alavancar. Em 2019 tivemos 2 provas pelo ranking brasileiro, onde cada prova a gente fechou a 4ª etapa do Campeonato Alagoano, válida pelo ranking brasileiro, com 300 atletas de Pernambuco, Bahia, Sergipe, Paraíba, em Lagoa da Canoa. Então a gente vem trabalhando muito isso pelo interior também, não só para ficar concentrado na capital. Algumas prefeituras, deixar também registrado que algumas prefeituras têm comprado a nossa causa também de querer falar o nome delas aí, a prefeitura de fazer Lagoa, os agradecimentos. Para a prefeitura de Pilar ter sempre acreditado no esporte, a prefeitura de Lagoa da Canoa que também apoiou o evento lá, o 7º desafio desafio estadual de mountain bike. Mas contando com o ranking nacional. Contando com o ranking nacional. Disseu, você falou aqui muitas das ações, apesar de ser de 2019, mas ainda você como vice-presidente. Você agora é eleito presidente. Eu perguntei até no início, foi eleição tranquila, foi aclamação. E qual o desafio do novo presidente à frente da Federação de Ciclismo? Conseguimos ganhar por aclamação, certo? Foram as entidades. De todas as chapas. Não houve disputa. Não, assim, de todas, foi aberta a chapa, então tivemos uma única chapa, que foi a nossa chapa, que foi inscrita lá, conseguimos inscrever.
então fomos vitoriosos por aclamação. Também tivemos o apoio dos clubes. O Consolador é um clube que sempre está apoiando a gente, e tudo que está afiliado, e toda a Pra mim é uma das grandes referências no esporte. Aliás, com certeza. São 8 referências esportivas no Brasil e o Consolador é uma delas. 8. Justamente, então assim, a Ana sempre acreditando no esporte, tudo a deixar aqui o meu agradecimento lá ao Consolador, que faz um trabalho belíssimo. O CSA também ajudou a gente, e graças a Deus ele deu uma força grande, o CSA, na oportunidade de ter presente lá, o Omar Coelho esteve lá representando. O CSA, isso. Pelo CSA. Deixar aqui o meu agradecimento lá ao presidente Omar Coelho. O CRB, que também é um dos nossos clubes filiados, que são um dos fundadores. Infelizmente aconteceu um contratempo, eles não estiveram lá presente e tudo, mas também estavam apoiando a nossa chapa. O ASA também, que se enganchou. Engraçado, né? Como o esporte amador ainda é dependente do futebol, da atividade profissional, né? Do futebol, né? Justamente. Então, são os clubes que fundaram a Federação Alagoana de Ciclismo. O estatuto não permite mudanças para que você comece a então, filiar? Permite. Isso aí é um desafio? É um desafio. Dos que eu perguntei, é um deles? Isso é um desafio, fazer essa melhoria no estatuto, porque o nosso estatuto é de Adequar 1980. Né? Então a gente mudou muito. Tem que adequar a Lei Pelé. A Lei Pelé, a 9.615 já mudou, imagine. Pois né? Então isso é um desafio grande. Um outro desafio da gente é tentar a gente agregar mais ainda o pessoal do passeio, o pessoal que faz muita a integração e tudo. Então deixar a gente fortalecer, que a gente já vinha trabalhando muito. A cidadão comum também, né? Não só ser alto rendimento, né? Isso. Então o trabalho que a gente vinha tendo informalmente, pelos bastidores, junto com a integração e tudo, a gente quer ver se consegue fazer um trabalho mais forte junto com o pessoal no passeio. Em todo o estado de Alagoas hoje é realizada a integração, então a gente quer fazer um trabalho mais junto e tudo, nessa parceria. Isso é um desafio. Um desafio também de conscientização junto a toda a população, não só municipal, estadual, como a nível nacional. O ciclista urbano, é? O ciclista urbano, justamente. Então a gente quer trabalhar forte junto com os órgãos, com as entidades, placas na rua dizendo que ali tem um ciclista, que ali vai um pai de família. As exigências da lei de que toda obra agora tem que ter a ciclovia, né? Exatamente. O comprimento delas. Isso, a gente quer estar mais próximo disso aí, quer poder realmente deixar consciente na memória do brasileiro que em cima de uma bike vai uma vida, né? Então, em cima de uma bicicleta, Canuto, todo mundo é igual. Então não tem diferença se é um juiz, se é um delegado, se é um advogado, se é um médico, se é um trabalhador ali, um pedreiro, se é um ajudante de obras. Todos são iguais em cima de uma bike. Então, assim, a gente quer trabalhar em cima disso aí, dizendo que vai em cima de uma bike vai uma vida, certo? Que ele quer voltar para sua casa, ele quer ter a sua família de volta dos seus braços lá, né? A família está esperando que ele volte, então isso é um desafio grande para a gente, que a gente pretende também trabalhar isso aí. Ano que vem a gente quer trazer mais provas importantes, válidas pelo ranking brasileiro. Vamos tentar trazer, não sei se vou conseguir já ano que vem, mas vamos tentar trazer o paraciclismo de volta para o cenário alagoano aqui, que tentou se fazer no passado e não deu muito certo. Então a gente quer botar ele aqui, o paraciclismo, em Alagoas. Isso faz parte desses pelo desafios? ranking brasileiro faz. Isso aqui é tudo desafio da gente. Ô, Disseu, me diga uma coisa, o fato de você ter vindo de vice, que o Jacques já vinha junto com você, quebrando alguns paradigmas, né, dando um alinhamento da nova federação de ciclismo. Você acredita que será menos difícil? Você dará cumprimento ao calendário 2019? Como é que está o calendário 2020? Fala um pouco agora do que deve ser a gestão, além dos desafios, a Federação do Disseu. Pronto, 2019 vamos estar encerrando agora em novembro com a prova de mountain bike, a 5ª etapa, válida pelo ranking brasileiro. A gente acredita que deve girar em torno de 350 a 400 atletas para essa prova, para a gente fechar o ano. Quando você fala prova, para a gente explicar melhor o nosso internauta, tem diversas provas em uma mesma competição, né? Isso. Contra-relógio, spinner, como é que é isso? Então, a prova em si seria a competição. Certo. E aí cada competição a gente vai escolher modalidade. Então, por exemplo, a gente tem a Speed, que tradicionalmente o pessoal conhece como aquelas bicicletas do pneu fininho, que o pessoal também tem muita gente que chama a rainha... Speed é de velocidade. Isso, que é a rainha do asfalto, então é aquela fininha. Tem a parte do mountain bike, que é o mais tradicional, que é aquela bicicleta que você sai para dar uma volta na praia, na lama, e justamente. Aí tem a parte da modalidade também que está sobre a nossa jurisdição, digamos assim, o cicloturismo, que é o pessoal que vai fazer essas trilhas, esses passeios como um todo.
O BMX, BMX. Bicicross também está sobre a nossa responsabilidade. O downhill também está sobre a nossa responsabilidade. Que muitas das vezes o pessoal, nem sabe disso aí. Então, assim, provas de pista também, ciclismo de pista, que é aquele circuito oval, justamente que o pessoal está pedalando ali naquele circuito oval. Que de fato é o que a Confederação Brasileira de Ciclismo coordena, né? Que é o desporto olímpico, né? Isso, trabalha muito forte. Esse é o olímpico que você está se referindo, né? É olímpico. Apesar das provas de estradas e o mountain bike, a gente também tem olímpico. A regulamentação de vocês. Isso, também a gente também tem. Inclusive temos atletas que, muita gente aí que acompanha o esporte no mountain bike, a gente tem conseguido alguns nomes, algumas vitórias com o nome do Avancini, Henrique Avancini, que é um cara campeão mundial, vem liderando o Mundial 2019 e tudo, entendeu? Então, Brasileiro. Então, assim, vem se destacando, foi eleito o atleta destaque 2018, agora em 2019 ele foi eleito o atleta destaque pelas vitórias que ele vem conquistando. Então, isso aí também tem contribuído bastante com o esporte. Em relação à pergunta sua, então, assim, a prova em si, ela é uma competição, quando a gente fala prova. Dentro dessa competição, a gente vai ter algumas questões de categorias, e aí a gente vai adaptando as categorias por idades, a faixa etária de idade equivale à questão de uma categoria. Então, a gente, inclusive, criou algumas categorias. Tem a iniciante, tem a turismo, que a gente batiza, que a turismo modalidade seria... é uma coisa, a categoria é outra. Então, o turismo é aquele cara que já está um pouquinho mais avançado do que o iniciante. E aí tem as categorias que a gente chama de categorias oficiais mesmo, que é aquela pauleira mesmo ali, onde os caras estão treinando. Na categoria rainha das pistas, o que vale? Uma boa bicicleta ou muito mais, às vezes, a experiência de um ciclista? A experiência, sem dúvida nenhuma, conta muito. Principalmente... Tem muita gente que acha engraçado, você chega numa bicicleta daquela, tem um atleta com a bicicleta pesando ali seus 7, 8 quilos, uma bike, 6,5 quilos. Mas o cara é aquela velha história, ele tem a carcaça, uma Ferrari, mas o motor é do mobilete. É o cara, né? O motor seria o cara. Então acontece muito isso. Então a gente já viu muito a questão do atleta estar com uma bike pesando mais de 12 quilos, onde o próprio concorrente olha pro cara e diz, rapaz, na hora que der a largada, ele não vai sair nem da linha de largada. E, no entanto, aquele cara que ele não botou valor, não botou fé... Eu gostei da comparação, né? O Kaká se botou. É mais ou menos isso. E a questão da habilidade? Vamos dar um exemplo. A bicicleta, aquele pneu é de um dedo desse, olha lá. E olha lá. O cara numa chuva, tem diferença? Tem um Ayrton Senna no ciclismo? Tem. Tem sim, e assim... O cara que tem habilidade. Tato, que tem o tato, que sabe... Exatamente. Então, assim, a gente percebe muito isso, essa questão da habilidade. Então, vai ter aquele cara que vai conseguir se sair melhor numa pista molhada, numa pista seca, do mesmo jeito com a modalidade. Então, assim, como você comentou, tem a prova de contrarrelógio, que é aquele que você larga sozinho contra o tempo. Aquele que fizer menor tempo, aquele pedaço de percurso ali, sei lá, 5, 10, 15 só com ele mesmo, né? Só ele mesmo. Então, tem um cara que é especialista naquilo, então você percebe. E sempre tem um cara que você diz, bicho, esse cara aí, ele faz milagres com a bike. É tanto no mountain bike quanto nas rainhas de asfalto, a speed. E metavolante? Metavolante é uma prova hoje que... Não existe mais, não? Que ela existe, porém é o seguinte... Mas então, o que é que eles fizeram hoje? A metavolante hoje, ela só existe exclusivamente para as provas de speed. Porque assim... É aquela circuito oval, que a gente está acostumado a ver, que inclusive no Rio de Janeiro tem lá, que ficou o legado olímpico, o velódromo, muito bonito, por sinal. Quem estiver no Rio de Janeiro puder fazer lá uma visita, vai conhecer. Estão usando, existem alguns projetos. Então foi um dos legados que funcionou, né? Porque o resto não funcionou nada, né? Assim, eu acho que poderia ter mais. Poderia ter mais, acredito que poderia ter mais, mas absurdo. Pior seria se ele tivesse sendo guardado, digamos assim, entendeu? E ele está sendo utilizado. Estão sendo utilizados, eles gastam energia, não pode desligar, Canuto, a energia lá do velódromo de forma nenhuma, porque a madeira... A temperatura da madeira, justamente, que é de fora, a madeira é uma madeira especial para aquilo ali, o taco. Então, assim, para você ter ideia, eles estão gastando hoje R$500 mil por mês só de energia. Então, é muito dinheiro que se gasta. E se você desligar aquilo ali, você vai perder um equipamento. E o caderno de cargos da Olimpíada, né? Exatamente. Porque senão poderia ser adequado a uma outra madeira. Na verdade, aquilo foi feito porque era para a Olimpíada. E aí é dentro desse padrão. Exatamente. Existem alguns locais que não utilizam madeira, que ainda é o velho concreto. Então imagine você levar uma queda a mais de 80 km por hora num concreto. Esse cara bota 80 km? Bota mais de 80. Bota. O Disseu, tu ainda pedala? Rapaz, eu enrolo. Tu chega a uns 25.
Eu vou fazer uma prova sua com o Pinés. O que é que você acha? Acho interessante, viu? Acho interessante. Deixa eu dizer uma coisa. Que mensagem você deixaria para os seus filiados, já que houve um acréscimo? Você falou assim que é uma perspectiva boa. Quais as mensagens você deixa para esses novos atletas ou para os que já acompanham o trabalho que você fazia com o Jacques também? E fala das suas redes sociais aí, quando eles quiserem fazer contato com a federação. Pronto, a nossa rede social é Federação Alagoana de Ciclismo, tanto o Instagram quanto o Facebook. Se tiver acompanhar lá, vá lá, segue a gente, acompanha. A gente sempre está postando novidades, sempre está postando lá a questão das corridas, quando é que vai ter, algum passeio, etc. A gente sempre está postando as informações para todo mundo estar acompanhando lá de pertinho mesmo. Fotos também de todos os eventos, nossas fotos estão lá nos Facebook da Federação. Então até sexta-feira mesmo estamos colocando todas as fotos da quarta etapa, justamente vai estar lá. Então segue lá que vocês vão estar acompanhando, vão estar por dentro. Em relação a nosso novo mandato, digamos assim, que mensagem eu gostaria de deixar aqui o seguinte, que quem continuou acreditando na gente até a eleição, que continue acreditando, que não deixe de acreditar, que o esporte, nós todos somos vitoriosos por estar aqui à frente. Então, assim, a vitória é o que eu digo a todo mundo. Não fui eu que ganhei. Que não só critiquem não, vão lá, dê sugestão, participe, né? É exatamente o que eu fiz. É a modalidade do cara, pô. Eu até conversando com o nosso ex-presidente, o Gilson, no caso, o sargento Gilson. Gente fina, eu disse a ele, ó, Gilson, eu sou o tipo do cara que se eu acho que está errado, eu vou lá e vou ajudar. E é o que eu estou fazendo, eu estou contribuindo com o esporte que eu tanto amo. Então eu estou aqui me doando, realmente tentando fazer o melhor, gratuitamente mesmo, tentando fazer o melhor, tentando agregar, deixando família em casa no final de semana, e você abandonando, e você... Até para você ir assistir uma missa é complicado, entendeu? Então, assim, hoje eu estou aqui por todo mundo. E você é um cara muito presente na reunião de famílias, né? Isso. Eu sempre estou sempre presente em tudo. Encontros de casais, tudo. Com tudo. Eu mesmo com toda falta de tempo, com toda dificuldade, eu sempre faço questão de estar presente em todos os locais. Você é um cara do bem, pô. Graças a Deus, obrigado. Então, assim, acredite na gente, continue acreditando, certo? 2020, acredito que vai ser melhor ainda do que 2019, vamos trabalhar. Nossa meta é trazer todas as etapas de um ranking estadual. Mas é bom ter o apoio dos filiados, bom ter apoio dos federados, né? Para que não fique só sobre a sua responsabilidade. Isso. Há um compromisso enorme de que a modalidade é de um todo e não do de seu. Isso, né? É o que eu costumo dizer. A vitória não foi minha, a vitória foi nossa. O esporte não é meu, o esporte é nosso. Claro. Então, trabalhamos juntos. Você é o síndico esse período aí. Justamente. Claro. A minha meta é deixar o negócio funcionando. Eu vou fazer algo que nunca existiu aqui em Alagoas, que é a nossa missão para 2020, é colocar 100% das nossas etapas, aproximadamente 10 etapas vamos ter em 2020, todas elas pelo brasileiro. Difícil. Se você levar em consideração férias do começo do ano, férias do meio do ano e do fim do ano, você fica com 9 meses. Isso. Se você vai fazer 10 provas, você vai fazer menos de uma prova em menos de 30 dias. Não é fácil. Vai ser mais ou menos isso aí. Conto então, com o apoio do Esporte Campeão. Não, e sempre, vocês aqui têm sido fundamental aí para o nosso trabalho, para o nosso avanço em si. E é isso que a gente quer fazer. Todas as etapas pelo ranking brasileiro, trazer o público, tentar trabalhar outras modalidades como o BMX e procurar os pessoais, os atletas, trazer para poder também fazer pelo ranking, o downhill, entre outros, cicloturismo, como falou. Mais uma vez, agradecer essa oportunidade aqui. Dirceu Aires, parabéns, boa sorte, Deus lhe abençoe, você merece. Obrigado. E a federação, os atletas têm que fazer o seu papel. Cobrar mais sugestões propositivas, dar o apoio à federação e contar aqui sempre com o apoio de todos nós, viu? Mais uma vez, boa sorte para você. Valeu. Tamo junto aí. Ficamos com Dirceu Aires, o novo presidente da Federação Alagoana de Ciclismo. Esporte Campeão. Oferecimento SESI, Serviço Social da Indústria. Arte Cores Impressão Digital. FAT, sua história começa aqui. Pablo Pneus, há 10 anos, a melhor loja.